13, a partir do versículo 12, nós vamos estar lendo, de 12 até o 20. Nós estudamos no último culto, do versículo 1 até o versículo de número 11, e hoje nós vamos estar estudando o versículo 12 até o 20, e vamos estar tratando esse tema, Jesus, o exemplo a ser seguido, Então esse é o tema que nós vamos estar trabalhando nesta noite. Amém? Todo mundo achou? João 13, a partir do versículo 12 até o versículo de número 20, nós vamos estar lendo. Amém? Ok, né? Vamos ler, queridos. Fala assim: tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestres e Senhor, fazeis bem, eu o sou. Se eu, Senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei exemplo para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Se de fato sabia essas coisas, serei bem-aventurado se a praticares. Não me refiro a todos vós, conheço aqueles que escolhi, mas para que se cumprisse a Escritura, o que comia do meu pão traiu-me. Digo-vos isto desde já, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo que recebe aquele que eu enviar, estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção, a tua graça, Pai, sobre as nossas vidas, e pedimos ao Senhor para que o Senhor te possa ministrar essa palavra, Pai, ao nosso coração, que nós possamos aprender coisas preciosas de Ti. Fale conosco, Pai, nesta hora, e que o Senhor nos ajude, acima de tudo, a praticarmos essas verdades que o Senhor tem ensinado. Por isso eu te louvo, te agradeço por tudo e peço para que o Senhor continue a trabalhar e a ministrar sobre as nossas vidas, para a honra e glória para o teu santo nome que eu clamo, e peço a Ti, em nome de Jesus, amém. Então volta lá para o versículo de número 12, nós vamos estar explanando esse texto e vamos estar tirando então lições preciosas que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, Então veja, irmãos, nós já conhecemos o contexto, nós sabemos que aqui o Senhor Jesus está nessa última ceia com os seus discípulos, faltando aí algumas horas para que ele venha a ser entregue, traído, ser crucificado, e nós vemos que o Senhor então está participando da sua última ceia com os seus discípulos, antes da sua morte e crucificação. E é interessante, como nós estudamos já na semana passada, Jesus ele tira o seu manto, cinge com uma toalha e começa a lavar os pés. Obviamente que os discípulos não estavam entendendo muito bem aquela ação, como nós já falamos, porque esse era um tipo de serviço executado por escravos inferiores, e eles faziam exatamente isso, justamente como nós já falamos, como eles caminhavam muito em lugar de terra batida, então os pés eram lavados ao entrar na casa, antes de fazer uma refeição, as suas mãos e também a sua cabeça, e assim era feito. E aqui óbvio que os discípulos não estão compreendendo, justamente porque na perspectiva deles, como nós já falamos, eles olhavam para Cristo como uma pessoa de autoridade, de fato ele é essa autoridade. Então na cabeça dele nunca imaginaria que o próprio Senhor, o Messias, o próprio Salvador, e para nós também, se a gente for pensar nessa perspectiva, você já imaginou o próprio Salvador, o próprio Senhor está lavando os nossos pés? Como é que nós nos sentiríamos se nós estivéssemos aí também nesse contexto? Talvez a gente também ficaria assim perplexo, surpreso com essa ação. Mas obviamente que tudo aquilo que o Senhor faz, obviamente que tudo tem um ensinamento, nada é por acaso. Se Ele está fazendo é porque Ele realmente quer ensinar algo importante. E Jesus muitas vezes usa dessas ações do dia a dia para poder trazer verdades profundas espirituais. E ali, obviamente, como nós já falamos, o que o Jesus queria mostrar primeiramente era a obra de salvação dele.
mostrando que Ele, né, realmente executou essa ação. É Ele que está limpando, como nós já falamos, né, nessa simbologia e comparação, que essa questão de limpar significa estar salvo. Né? Você não ser limpo, estar sujo, você está não salvo. Né? Ou seja, está falando de salvação, eficácia de salvação, que a salvação vem dele, é Ele que salva. Né? E é por isso que ele fala, Pedro fala, não, Senhor, o Senhor não vai lavar, me lavar. E Jesus fala, então se eu não lavar você não tem parte comigo. Ou seja, só Jesus salva. É importante esse processo, é importante que o Senhor nos lave, porque através da purificação, por meio dele, nós podemos, obviamente, obter salvação. Então isso não vem por ação humana. E aí então, o Senhor continua prosseguindo aqui, porque Ele também quer mostrar o exemplo que Ele quer deixar, como nós estudamos na semana passada, o exemplo do serviço, que a grandeza ela está relacionada a não ser servido, mas servir. Né? Como nós falamos, os discípulos tinham aquela disputa entre eles para saber quem é o maior, quem vai sentar à direita, à esquerda no reino dele. A própria mãe de Tiago e João exigia isso, né, do Senhor, né? E o Senhor deixa bem claro que isso aí compete ao Pai, né? E obviamente que o Senhor trata essas questões, mostrando claramente que a grandeza dentro do reino está na questão do servir. Então, se você quer ser o primeiro, né, então que seja o último. Se você realmente quer ser uma pessoa que seja engrandecida a poder, então seja aquele que sirva. Né? Então, a ideia é mostrar exatamente isso. Nós fomos chamados ao serviço. Nós fomos chamados para nos preocuparmos uns com os outros. Nós fomos chamados para realmente termos essa ação de prestação de serviço, até porque a ação do amor, ela passa por isso, né? Jesus mesmo fala, né? Como é que você pode amar a Deus se você não ama aquele quem você vê? Então ele está falando de ações, né? Ele está falando de praticidade. Ele está falando que eu não posso apenas meramente falar com meus lábios que eu amo o Senhor, se na prática eu não vivencio isso, se eu não consigo amar aquele que eu vejo. Então ele trabalha muito essas ações dentro da Bíblia, mostrando bem claro que fazer coisas para os outros é como se estivesse fazendo coisas para ele também. Então todos esses ensinamentos mostram a importância de você realmente estar realmente assim preocupado nessa questão de servir, né? Nessa questão de você entender de que nós somos chamados ao serviço. Por isso que no versículo 12 ele fala exatamente isso, né? Ele pergunta, tendo-lhes lavado os pés, então volta, toma o manto de novo, né? Isso é interessante, né? Então agora ele tira as vestes, porque ele havia cingido para fora e começou, né, a lavar os pés dos discípulos, ele troca a sua vestimenta. E aí nós lemos lá em Filipenses capítulo 2, né, a partir do versículo 5, que quando ele faz isso, na verdade ele está mostrando que ele vem então para servir. E é exatamente isso que Jesus fala, não vim para ser servido, mas para servir e dar minha vida, né, em resgate de muitos. Então ali a gente vê o Senhor, então ele volta de novo, coloca o seu manto, volta a sentar-se na mesa e faz esse questionamento. Os seus discípulos perguntou-lhes, entendeis o que vos fiz? Né? E essa aqui é uma pergunta que deve fazer a gente refletir bastante acerca daquilo que o Senhor nos ensinou, né? Nesse último estudo que nós fizemos. Ele está perguntando para os discípulos, vocês entenderam o que eu fiz para vocês? Né? Vocês estão compreendendo, é isso? Por quê? Porque havia no coração deles essa disputa. Né? Eles entendiam de que ser discípulo de Cristo, de alguma forma ou outra, traria para eles privilégios, regalias, né? Aplausos, elogios. Mas Jesus está mostrando para eles, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Vocês compreendem o porquê que eu lavei os pés de vocês? E aí o Senhor vai mostrar isso de uma forma mais clara, por que ele está fazendo esse questionamento. Veja, ele vai começar a esquadrinhar aqui literalmente o coração daqueles discípulos que estavam caminhando com Jesus. E que queira ou não queira, são as pessoas, a princípio, as mais importantes no sentido de que é elas que o Senhor tem instruído, é elas que estão caminhando com o Senhor, são elas que estão no dia a dia de Cristo. Então é muito importante que elas entendam literalmente aquilo que o Senhor fez. Por quê? Porque o que o Senhor fez, ele está relacionado à sua identidade. Ele quer mostrar para os seus discípulos que é importante você entender quem você é. Porque a partir do momento que você tem a noção de quem você é, aí você vai entender o que você tem que fazer. É isso que ele está querendo mostrar aqui.
Então, por isso que ele está falando, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? E aí, veja só a perspectiva que Jesus tem com relação a eles. Ele fala assim, ó, no 13: vós me chamais mestre e senhor, fazeis bem, pois eu o sou. Né? Então, ou seja, eles olham para Jesus e falam, não, o Senhor é o mestre, o Senhor é o Senhor. Né? Então, eles têm a perspectiva de quem Jesus é, a identidade de Cristo. Né? E aí ele fala assim, ó, se eu sou o Senhor e mestre, lavei os vossos pés, então o que vocês têm que fazer? Também deveis lavar os pés um dos outros. O que Jesus está fazendo? Jesus está desconstruindo aquela ideia de que como é Senhor, como é mestre, como é autoridade, né? Então, essa pessoa de alguma forma ou outra não poderia estar fazendo nada por aqueles que estão numa categoria menor. Essa é a ideia. Mas Jesus deixa claro, de fato eu sou o Senhor, de fato eu sou o mestre, né? Mas entenda que mesmo eu sendo mestre, mesmo eu sendo o Senhor, eu lavei os vossos pés. Vocês estão entendendo isso? Porque é exatamente isso que eles não queriam fazer. É exatamente isso. Talvez se fosse para lavar o pé, como nós falamos do Senhor, talvez eles estariam dispostos a fazer. Afinal de contas, é o Senhor, é uma autoridade, é um Messias, é um privilégio lavar os seus pés. Mas perceba que Jesus conhece a motivação do coração. Perceba que se eles fizessem isso, Jesus está mostrando claramente que a motivação era por aquilo que ele era por quem era a pessoa que ele estava lavando os pés. Mas Jesus quer tirar isso. Jesus quer mostrar que no reino de Deus, a perspectiva de reino é diferente da perspectiva do mundo. Totalmente diferente. No mundo, se você está numa posição de status, né, de honra, qual é a ação? É você ser servido. Essa é a ação. Não é assim? Se você tem um status, uma posição, as pessoas te reconhecem, então, geralmente essas pessoas que têm essa posição querem ser servidas. Não querem servir. É assim. Não querem servir. E é exatamente o que Jesus quer quebrar. Jesus quer mostrar que no reino de Deus as coisas não são vistas na perspectiva do mundo, mas nós temos que olhar na perspectiva dele. E é por isso que aqui ele chama essa atenção com relação à nossa identidade. Saber quem nós somos vai levar em você literalmente realizarmos aquilo que o Senhor quer e da forma como Ele quer. Mas por quê? Porque nós sabemos quem nós somos. E é isso que Jesus quer trabalhar. Jesus quer mostrar literalmente. Então ele fala no 14: se eu sou Senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés um dos outros. Ou seja, Jesus está falando, vocês deviam se preocupar um com os outros. E aqui tem uma coisa interessante, irmãos. Se a gente for analisar, e Paulo ele pega muito bem essa ideia, essa conexão com isso, sobre identidade, porque quando ele vai tratar a questão da igreja e daqueles que fazem parte da igreja, o que Paulo fala com relação à igreja? Paulo fala que nós somos um corpo, não é isso? E aqueles que fazem parte da igreja, o que ele considera? São membros desse corpo. Corpo é vários? Não, é um só. Quem é o cabeça? Cristo. Aí a pergunta é, como é que esses membros estão dentro do corpo? Interligados, um no outro. Ou seja, um depende do outro. Ninguém pode fazer nada independente sozinho. Porque se fizer algo independente sozinho, o corpo não funciona. Então ele mostra essa importância dessa unidade. Da importância que todo mundo tem, não importa a sua posição dentro da igreja. Não importa o que você faça, porque o que você faça, por mais que aos olhos humanos seja algo significante, para Deus tem a sua importância. E lembre-se que aquele que limpa, aquele que lava, aquele que faz coisas pequenas que talvez muitos não queiram fazer, essas pessoas têm importância, porque elas que mantêm um local limpo, elas que mantêm uma estrutura, um ambiente saudável, então elas têm sua importância. E Paulo trabalha essa questão de corpo, né? E realmente assim, eu vejo como é importante nós entendemos isso também está relacionado à nossa identidade, né? Que nós fazemos parte de um corpo só, onde o cabeça é o nosso Cristo, e que nós devemos nos preocupar para a edificação desse corpo.
Ou seja, pensar um nos outros, nos preocuparmos um com os outros. Por isso que qualquer ação que provoca dano no corpo não vem de Deus. Não vem. Por quê? Porque essa é a base do princípio de Satanás para destruir qualquer estrutura. O que ele faz? Jesus mesmo declara que reino dividido, o que acontece? Não subsiste. Reino de que se divide não subsiste. Não subsiste. Quer ver só uma coisa? Começa a anular ter divisão para você ver o que vai acontecer. Começa lá no seu serviço, começar a ter divisão para você ver o que vai acontecer no seu serviço. Começa aqui no governo do Japão, começar a ter divisão entre aqueles que estão no governo, para você ver o que vai se tornar o governo. Satanás, ele sabe disso, irmãos. Satanás, ele sabe que se ele conseguir implantar divisão em qualquer estrutura que envolve a nossa vida, ele destrói. E a divisão destrói mesmo. É por isso que Deus fala no Salmo 133, quão bom e quão suave é, né, que os irmãos que vivam em união. Porque é ali que Deus ordena a bênção. A bênção só vem onde tem unidade e comunhão. A bênção só vem sobre aqueles que realmente trabalham com esse propósito, essa finalidade. Quem não trabalha com esse propósito, finalidade, receberá o que? Juízo de Deus, irmãos. É assim. Você pega no Êxodo, você vai ver o povo lá está se levantando contra Moisés, e já está mandando Arão, né, e corromper o coração de Arão para eles fazerem um bezerro de ouro. E você vai ver que aquela fermentação, aquela ação de ficar induzindo outras pessoas, provocar outros para se levantar contra a liderança de Moisés, o que provocou aquilo? Aquilo destruiu a unidade, destrói a comunhão. E o que vem com isso? Juízo de Deus sobre aqueles que provocam isso. Por quê? Porque você destrói o corpo, você destrói a comunhão, você destrói a unidade por meio de ações assim. É por isso que Paulo ele trabalha nessa perspectiva de corpo, de membros interligados, de que o membro ele não vive sozinho, que todos têm a sua importância, que todos devem trabalhar um pelos outros, que todos têm que se preocupar um com os outros. Por isso, essa ação de preocupação, essa ação de você estar interligado, essa ação de você entender que o corpo não funciona se não houver unidade e comunhão, leva o quê? Eu e você como cristãos trabalharam dentro dessa perspectiva. É isso que Jesus está ensinando para os discípulos. A identidade para eles é essa. Veja o que eu estou fazendo para vocês. E aí ele prossegue aqui no versículo de número 15. Pois eu vos dei o exemplo que para que façais também o que? O mesmo. Faça a mesma coisa que eu estou fazendo. Deixa de lado orgulho, soberba, atividade de espírito. Deixa de lado motivações equivocadas, erradas, que só pensa em si mesmo. Começa a pensar no corpo, começa a pensar no outro, começa a pensar na unidade, começa a pensar na comunhão da igreja. Começa a pensar de que você não foi chamado para dividir, você foi chamado para unir, para agregar, para atrair vidas. Não fazer o contrário. E assim ele vai trabalhando nessa perspectiva. Jesus está falando, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Eu mesmo sendo o Senhor, eu estou sendo exemplo para vocês. E qual o princípio que ele aplica aqui, irmãos? Ele está deixando bem claro que qualquer pessoa que ensina algo precisa primeiro viver aquilo que está sendo ensinado. Esse é o princípio. Quer ensinar qualquer coisa? Viva primeiro o que você está ensinando, porque caso contrário, não terá autoridade para ensinar e falar qualquer coisa. É por isso que as pessoas, quando olhavam para Jesus, o que eles falavam? Esse prega com quem tem autoridade. Ou seja, quem via Jesus sabia que aquilo que ele estava falando era isso mesmo. Era aquilo mesmo. Se ele mandava amar, você via Jesus amando. Se ele mandava perdoar, você via Jesus perdoando. Se ele falava que nós deveríamos dedicar ao Senhor, né, amá-lo em primeiro lugar, você vai ver na vida de Cristo isso. Qualquer coisa que ele ensina, ele está mostrando exemplo. Ele está na prática daquilo que está sendo ensinado. É por isso que não tem sentido, de repente, eles falam assim, vocês têm que lavar o pé de um dos outros. O Senhor não lava o pé um dos outros. Não tem sentido. Não tem sentido a paz falar para os filhos, vai para a igreja, se você não vai para a igreja.
Busca a Deus se você não busca. Sirva a Ele se você não serve. Não tem sentido. Então a ideia aqui que Jesus está mostrando, o princípio é: se você quer ensinar uma coisa para alguém, primeiro você seja exemplo a essa pessoa, fazendo exatamente aquilo que você está mandando os outros fazer. Esse é o princípio que ele estabeleceu. É dessa forma. E é isso aqui que dá autoridade para a pessoa. Por isso que ele fala no 15: pois eu vos dei exemplo para que façais também o mesmo. Olha para mim e faça a mesma coisa. Isso é identidade, irmãos. É isso que Paulo falou: sejam meus imitadores, começou de quê? De Cristo. Me imitem. Porque se vocês estiverem imitando, vocês vão estar imitando a Cristo. Você já imaginou a responsabilidade de você assumir para você isso, ser esse exemplo? Você falar: pode seguir meu exemplo, que você vai estar fazendo igualzinho como Deus quer. Isso quer dizer que Paulo vivia, irmãos, aquilo que ele ensinava. Ele era exemplo de vida cristã. Por isso, então, tudo que ele fazia dava autoridade para ele ensinar a falar, porque as pessoas viam na vida dele, na conduta dele. Então veja que o ensino ele passa o quê? Pela prática. É por isso que na teologia nós falamos que essas duas coisas não podem se desligar: conhecimento e prática. Eu posso ter todo o conhecimento da Bíblia, ser bacharel, doutorado em qualquer coisa, se eu não pratico, não serve para nada esse conhecimento. É esse conhecimento que Tiago fala: será que pode salvar esse tipo de fé? Essa fé apenas que é pronunciada, mas que não é vivida, que não é praticada. Isso não é fé. A fé genuína, verdadeira, é aquela que é baseada nas Escrituras e que leva a pessoa, a partir do conhecimento, praticar aquilo que conhece. Isso é fé verdadeira, fé genuína. A fé que nos dá autoridade. Então essa ação traz o que? Essa questão da identidade. Jesus está mostrando: vocês não estão falando que eu sou o Senhor de vocês? Vocês não estão falando que eu sou o mestre de vocês? E o que um servo faz? Serve o seu Senhor, obedece ao Senhor. O que o súdito faz? Obedece ao seu Senhor. O que os alunos fazem com relação ao mestre? Seguem o ensinamento dos mestres. Não é assim? Ou seja, obediência é fazer exatamente aquilo que o mestre e que o Senhor está orientando. Então essa é uma ação de identidade. Então nós temos que entender essas questões que Jesus está colocando aqui. Aí no 16 ele fala assim: em verdade vos digo, o escravo não é maior que o seu senhor. Então veja que agora aqui ele está mostrando bem claro essa posição de hierarquia no rei. O escravo é maior que o senhor? Não, o senhor é o senhor, né? O escravo está abaixo dele. E aí ele fala: o escravo não é maior do que o senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Por que Jesus está falando? Quem que é esse mensageiro aqui, dentro desse texto? Quem é o mensageiro, irmãos, dentro do texto? O mensageiro não é maior do que o que enviou. Quem que nos enviou? Cristo. Quem são os mensageiros? Somos nós, porque nós que anunciamos as verdades de Deus. E o que Jesus está ensinando aqui? O mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Nunca será. Isso quer dizer bem claro que Jesus quer mostrar a posição que cada um nós devemos ter. E nós precisamos reconhecer isso. O Senhor é o Senhor. Ele é superior a todas as coisas. Mas nós não somos acima dele. Nem nunca estaremos acima dele. E esse princípio aqui é importante porque é justamente esse princípio aqui invertido que fez Satanás cair. Porque a Bíblia fala o que ele fez? Ele queria ser que nem Deus, estar acima de Deus. Ele não entendeu isso aqui. Satanás não entendeu. Satanás queria ser igual a Deus, mas ele quer para o mesmo patamar. Nunca será. Criador nunca será igual a criatura, jamais. E ele queria então, de forma mais ousada, querer estar acima dele. Você já imaginou isso? Você lembra aquilo quando Jesus está sendo tentado no deserto, irmãos? Lembra uma das coisas que ele ofereceu a Jesus? Ele fala: se prostrado me adorares, te darei o quê?
todo o reino do mundo. Em outras palavras, o que Satanás está falando assim, ó, eu tenho todo o reino do mundo, eu tenho todo o poder para dar para você, mas você precisa se prostrar em mim e me adorar. Ora, a criatura pedindo adoração ao Criador. Isso é papo inverso. Não entendeu a identidade. Nós, como cristãos, não fomos chamados para estar lá em cima. Como ele já está dando exemplo. Onde nós temos que estar? Lá embaixo. Fazendo o quê? Servindo, em humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. É por isso que você vai ver, está cheio de crente que cai por causa disso aqui. Porque quer ser alguma coisa dentro do reino. As pessoas não estão nem mais satisfeitas mais com o grau de cargo que elas têm. Elas estão querendo botar cargos mais superiores ainda. Já não é mais suficiente pastor. Agora também tem pai pastor. Aí agora tem pai apóstolo. Já chegaram agora a vice-deus. Já imaginou isso? Porque não dá para ser que nem Deus, né? Que aí a pessoa fala, não, se eu for que nem Deus, eu estou perdido, né? Estou perdido. Mas eu sou vice. Um pouquinho abaixo, né? Um pouquinho abaixo dele. E assim vai. Não está satisfeita mais. Está achando que é alguma coisa. Não entende a identidade cristã. A identidade cristã, irmão, nunca deve nos levar a se ensoberbecer. Jamais. A identidade cristã deve nos levar a sempre estar no nosso lugar, na nossa posição. Nós não podemos nos ensoberbecer. Nós não podemos achar que nós somos maiores que Deus. Que nós temos poder por conta, somos independentes dele. Não, a gente não pode ficar pensando que nem Satanás, Senhor, faz isso que eu te dou isso. Aonde uma criatura vai fazer isso, se colocar na posição do Criador? E ainda está oferecendo uma coisa que é contra a Escritura, porque a Bíblia fala, Jesus rebate esse ensinamento falando, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestará culto. É só Ele, não é para adorar outra coisa, nem prestar culto a outra coisa, a não ser a Deus. E outra, os reinos do mundo não pertencem a Satanás. Tudo é de Deus, tudo pertence a Ele. Tudo. Até Satanás pertence a Deus, porque ele é uma criatura do Senhor, condenada, obviamente, ao inferno, mas é uma criatura dele. É por isso que nós também temos que ter aquele pensamento que a gente não precisa temer a Satanás. Tem gente que teme mais a Satanás do que a Deus, mas tinha que ser o contrário, devia temer mais a Deus do que a Satanás, porque a Bíblia fala que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas tem gente que tem mais medo de Satanás do que de Deus. Inverte as coisas. Então aqui ele está mostrando então esse princípio da hierarquia, e mostrando claramente o mensageiro jamais será maior do que aquele que enviou, e o escravo também jamais será maior do que o seu senhor. A gente tem que saber onde Deus nos colocou. Deus nos colocou para ser servo. Deus nos colocou para vir em humildade. Deus nos colocou para servir uns aos outros, preocupar uns com os outros. É isso que Ele está mandando fazer, se preocupar com a igreja, com o bem-estar da igreja, com a unidade da igreja, com a comunhão da igreja. Servir uns aos outros, porque o princípio do amor passa por isso, por serviço. Temos que fazer isso, irmãos. E Jesus falou claramente para os discípulos que vocês vão ser chamados meus discípulos se amais uns aos outros, ou seja, se você se dedicarem uns aos outros, se vocês servirem uns aos outros, se vocês amarem uns aos outros, isso é serviço. Ele está mandando fazer isso. E ele continua no 17: se de fato saber essas coisas, olha aí, sereis bem-aventurados se praticardes. E há uma diferença grande, né, aqui, porque você podemos saber e não ter desejo de praticar. Tem muita gente que sabe, tem muita gente que conhece, mas a pergunta é, aquilo que conhece, o que você coloca em prática isso que você conhece? Quanto por cento você coloca? A diferença está aí. E Jesus está falando, bem-aventurados sereis se praticares o quê? Isso que ele está falando.
Porque isso tem tudo a ver com aquilo que vocês somos em Cristo. O cristão é assim. O cristão vive assim. O cristão tem esse desejo, irmãos, de trabalhar dessa forma, né? Então nós precisamos que praticar. A bênção está na prática. Não é só no conhecer, mas é na prática daquilo que se conhece. Por isso que o que muda, o que transforma, o que move as coisas é a prática daquilo que você conhece. Se você não praticar, você não vai ver mudança de nada. Você nunca será mudado, nunca será transformado, você nunca verá as bênçãos de Deus sobre você, justamente porque não tem prática. Só conhecer não resolve. E lembre-se disso. Se tem alguém que conhece muito bem a Escritura, é o próprio diabo. Ele conhece. Não é à toa que quando ele vai tentar Jesus, o que ele usa para tentar Jesus? A palavra. A toda hora ele está usando a palavra de Deus. Ele conhece, irmãos, as Escrituras. O que ele usou para tentar Eva? A palavra. É o mandamento que Deus deu. Foi lá e repetiu, mas distorceu. Ele conhece as Escrituras, né? E aí ele continua: não me refiro a todos vós, conheço aqueles que escolhi, mas para que se cumprisse a Escritura, o que comia do meu pão traiu-me. Quem Jesus está falando, irmãos? Jesus está falando que aqui dentro do contexto aqui da ceia, existe aqueles que Jesus conhece. E lembre-se que quando essa expressão é utilizada, essa palavra conhecer, né, ela está muito relacionada à questão da vida íntima da pessoa com Deus. Então é esse sentido, né, de você realmente conhecer. E Jesus está falando: eu conheço aqueles que escolhi, porque aqueles que escolhi vivem essa intimidade comigo, mas nem todos. Nem todos. Por quê? Porque aqui tem o quê? O que vai trair a ele. E aí fala que esse trair está o quê? Dentro de um cumprimento de uma profecia, que fala: para que se cumprisse a Escritura, versículo 18, o que comia do meu pão traiu-me. Está falando de quem? De Judas Iscariotes. Judas comeu desse pão. Judas traiu a Jesus. Judas não tinha vida de intimidade com Deus. Por isso Jesus fala: eu conheço quem escolhi. Eu sei quem são os meus escolhidos. Você já parou para pensar nisso, irmão? Que Deus nos conhece? Cada um de nós. Cada um de nós Deus conhece. Ele sabe pelo nome. Ele sabe a vida que nós temos com Ele ou não. Ele conhece. E aí ele fala aqui, ó, uma coisa importante no 19: digo-vos isso desde já, antes que aconteça, para que quando acontecer criais que eu sou. Lembra que o objetivo da carta de João é exatamente isso. Todos os sinais, ele serviu para quê? Para justamente fazer a pessoa crer que Jesus de fato é o Filho de Deus, é o Messias, é o Salvador, é o Senhor. E Jesus aqui está falando de algo que vai acontecer. Jesus está falando que uma pessoa vai traí-lo. Vai traí-lo. E obviamente que aqui, por que isso vai trazer surpresa aos discípulos? Porque ele está dentro de um contexto em que ninguém imaginaria que poderia ter um traidor justamente dentro do meio de pessoas que estavam ali junto com ele. Não tem. Não passava na cabeça do discípulo. Por isso que quando Jesus fala, né, que um de vocês vai me trair, aí Pedro fala: quem? Sou eu? E outros começam a questionar também, porque ninguém sabia quem que seria. Né? E quando Judas fala para Jesus: sou eu? Ele fala assim: tu dizes. Tu dizes. Você está falando. Né? Então a gente vê claramente assim que para eles também era algo difícil de entender. Como assim, né? Alguém que está caminhando com Jesus vai ser o que vai trair ele? Você já parou para perceber, irmãos? Isso aqui é uma coisa que a gente já, talvez todos nós já tivemos experiências assim. Você já percebeu que muitas das pessoas que nos decepcionam são aquelas que são próximas, que caminham conosco? Agora, por que decepciona? Por que às vezes frustra a gente? Porque elas são muito próximas. E quanto mais próximas são, mais frustrado você vai ficar. Mais dolorido será. É assim. Por isso você pode ver, se for alguém que é distante, você pode até sofrer, mas não tanto. Mas quando é alguém próximo,
aquilo machuca. Por causa da intimidade, por causa da aproximação, por causa do tempo de convivência. Então aquilo machuca, né? Ou ser algo assim. E esse Judas estava ali no meio dos discípulos, caminhando com os discípulos, andando com Cristo. Mas Jesus conhecia o traidor. Jesus sabia quem o trairia, né? Mas Jesus aqui está falando, ó, isso aqui é para cumprimento da profecia. E eu estou falando isso para vocês, para que vocês creiam, antes que isso aconteça, que você creia, para vocês não serem pegos de surpresa, porque vai acontecer isso. E para que vocês creiam que eu sou, então está usando a expressão de novo, acerca da sua divindade. Eu sou, e ele usa muito no livro de João, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou. É a mesma expressão que usa lá em Êxodo, quando Moisés pergunta para Deus, mas o que eu vou falar lá para Faraó, o povo? Vou falar o quê? Fala assim, diz que o eu sou te enviou, porque eu sou o que sou. Essa é uma expressão que divina, só Deus usa, ninguém usa mais esse termo a não ser Deus. E Jesus aqui está reivindicando a sua divindade, porque ele fala para criar esse eu sou. Ou seja, que ele é Deus mesmo. Ele é o Deus encarnado, né? E aí no 20 ele fala, em verdade vos digo, quem receber, aquele que me enviar estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Isso aqui é muito tremendo, irmãos. E é uma coisa que a gente tem que pensar acerca disso. Veja o que Jesus está falando aqui. Jesus está falando que quem recebe, vamos supor, eu vou num lugar, Jesus está me enviando. Se alguém me receber, assim, para ouvir aquilo que eu quero falar acerca de Deus, Jesus está falando, é como se estivesse recebendo a Ele. É Ele mesmo. E além disso, não é só recebendo a Jesus. Você não só está recebendo a mim, mas ao mesmo tempo que você recebe, você está recebendo a Jesus, e ao mesmo tempo que você recebe Jesus, está recebendo o Pai também. Você já parou para pensar nisso? Você está recebendo 3 pessoas ao mesmo tempo, nessa perspectiva. Mas da mesma forma contrária, é a mesma coisa. Se você não recebe, você não só não está recebendo a mim, mas também você não recebe a Jesus, não está recebendo também a Deus. Deixa de receber os 3, da mesma maneira. Então Jesus aqui está falando que em verdade eu digo que quem recebe é aquele que eu enviar estará recebendo a mim. Você já viu a responsabilidade, irmãos? Por isso que a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. Nós o representamos aqui na terra. A responsabilidade que nós temos é gigantesca nesse sentido. Porque Jesus está nos dando autoridade e otorgando isso a mim e a você, para a gente representá-lo. Que você receber a qualquer mensageiro de Deus, você está recebendo o próprio Cristo. E ao receber o próprio Cristo, está recebendo o próprio Pai, porque o Pai e Jesus é a mesma pessoa. Eles são um. É assim como ele fala para Filipe. Filipe fala, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso já será suficiente. Ele fala, estou tanto tempo com você, Filipe. Você não está vendo que quem me vê o Pai? E quem vê o Pai, me vê. Porque eu e o Pai somos um. Então isso aqui é tremendo, irmãos. De você ver que Deus nos envia, e a partir do momento que a pessoa te recebe, é como se estivesse recebendo o próprio Cristo. Que tremendo isso aqui, de ver a responsabilidade que Deus deixou para mim e para você, que nos encarregou de ministrarmos esse evangelho, que é poder de Deus para a salvação daquele que crê. E é por isso então que Jesus, dentro desse contexto, ele nos ensina exatamente isso. Ele é o exemplo a ser seguido. Nós precisamos olhar para aquilo que Jesus ensinou, para aquilo que Jesus fez, para aquilo que ele realmente deixou, para que eu e você venhamos nos espelhar, porque ele é o nosso exemplo maior. Se tem algo que nós precisamos aprender, aprender dele mesmo, de tudo aquilo que ele deixou, seja por feito, seja por obra, seja por ensinamento, siga o que Jesus está falando. E ao seguir o que ele está falando, você com certeza será bem-aventurado. É o que ele está falando. Se você praticar isso aqui, você será bem-aventurado. Você será mais do que feliz. Se você der ouvido a eles, praticar isso,
você vai ser mais do que feliz. E isso tudo tem a ver com identidade. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas cristãs que não experimentam isso aqui. É porque não vivem. Não vivem esse Evangelho. Apenas conhecem o Evangelho. E isso faz total diferença. Conhecer nunca vai mudar você. Conhecer somente não transforma você. Mas o que vai transformar é quando você botar esse conhecimento em prática. Isso muda. Isso transforma. Isso faz você ver a mão de Deus agindo e você receber bênção de Deus de uma forma assim sobrenatural. É isso aqui que Deus está falando, para a gente confiar nele, para a gente aprender dele, porque tudo aquilo que nos deixou, que você vive e pratica, porque isso que vai fazer diferença nas nossas vidas. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos assim. Que Deus nos ajude a sermos encorajados a colocarmos em prática essas verdades e que o Senhor possa realmente capacitar a cada um de nós a realmente experimentarmos essas bênçãos de poder viver essa identidade cristã em todos os sentidos. Que Deus nos ajude a cumprir com isso. Vamos orar. Feche os teus olhos, inclina a sua cabeça. Oremos ao Senhor.